Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Flamengo, mas da eliminação da Copa do Brasil. Realmente o Palmeiras, ao contrário do que aconteceu no jogo da semana passada no Maracanã, o Palmeiras jogou muito bem. Já logo no início se percebia que o Palmeiras estava numa proposta extremamente ofensiva, de dominar realmente o Flamengo, de jogar no campo do Flamengo, não dar oportunidade do Flamengo respirar. Na minha opinião, em 5 minutos, o Palmeiras fez muito mais do que fez no jogo do Maracanã na semana passada inteira, só para você ter uma noção do volume de jogo que o Palmeiras imprimiu. Então, realmente, o Palmeiras jogou muito bem. Foi um grande jogo do Palmeiras, e a pressão logo surte efeito, né? O Palmeiras, após uma jogada aérea, o Vitor Reis vai lá e cabeceia. Inicialmente é marcado o impedimento, porém, após o VAR poder estar averiguando a jogada, é confirmado o gol. Um gol importantíssimo que sai bem cedo. Se eu não me engano, saiu antes dos 15 minutos. Então, isso dá toda uma moral para o Palmeiras. Palmeiras que vinha com uma torcida bastante empolgada. A torcida estava acreditando bastante, tinha motivos de acreditar, porque parecia que seria mais um daqueles dias onde o Palmeiras consegue aquelas vitórias épicas e aquelas viradas heróicas. O Palmeiras continuou pressionando, o Flamengo foi extremamente pouco efetivo, não conseguia encontrar soluções para se desfazer da marcação do Palmeiras. O Palmeiras foi totalmente dominante, porém, na minha visão, o Palmeiras levou um certo azar, porque no momento em que o Palmeiras estava melhor na partida, o Palmeiras tem duas baixas extremamente importantes. Uma é o Felipe Anderson, que acabou se machucando após tomar uma bolada no olho. Ele acabou ferindo o olho, né? Aí ele acabou tendo que ser substituído. E o Mike, que sofreu uma lesão muscular. Então, no lugar deles entraram o Gabriel Menino e entraram também o Marcos Rocha. E eles não conseguiram manter a mesma qualidade. A partir daí, o Palmeiras, apesar de continuar dominando, o Palmeiras ele tem uma queda técnica, né, como é natural, uma vez que o Felipe Anderson é muito mais jogador do que o Gabriel Menino e o Mike também é melhor do que o Marcos Rocha. Então, o Palmeiras sofreu bastante aí com essa queda técnica e apesar de continuar pressionando, apesar de continuar melhor no jogo, o nível deu uma decaída, né? O Palmeiras vai para o segundo tempo com esse 1-0, vai com chances, vai vivo para a segunda etapa, e a segunda etapa é praticamente um replay do que aconteceu no primeiro tempo. Com exceção de uma jogada em que o Pedro recebe e finaliza, o Flamengo praticamente não teve chance, não ameaçou o gol do Palmeiras. E eu me atrevo a dizer que o Palmeiras jogou no Maracanã, o Flamengo jogou pior hoje. Essa é a minha opinião. E além disso, nós ainda tivemos um gol do Palmeiras anulado, que na minha visão foi a maior polêmica do jogo, porque é um lance realmente extremamente ajustado. É um lance de bola parada que o Gabriel Menino cobra a falta e o Flaco Lopes vai lá e marca o gol. Fica muito difícil você saber se estava impedido ou não. Eu, sinceramente, eu sou palmeirense, mas, na minha opinião, não estava impedido. Aqui eu não estou dando opinião como torcedor, aqui eu estou dando opinião sobre aquilo que meus olhos viram, né? Inclusive, eu vou deixar a imagem das linhas traçadas do VAR, eu vou deixar na capa do vídeo, né? Para que você possa tá dando uma olhada e tirar suas próprias conclusões, porque para mim bem esquisito mesmo, porque estava muito ajustado, mas para mim o ombro do Flaco Lopes ainda estava atrás do ombro do defensor do Flamengo. Obviamente, isso depende muito de quem traça as linhas e e a partir de que momento, de que frame, né? Como nós costumamos dizer aí, quem está mais acostumado a trabalhar com vídeo e com imagem, né?
o frame, dependendo do que você pega, um segundinho a mais que você pode pegar ou adiantado ou atrasado, acaba modificando toda a forma em que você vê a jogada do lance, né? Acaba que você isso difere entre estar impedido ou não. Minha opinião aqui, sem, sem querer causar polêmica ou duvidar do VAR, mas para mim não estava impedido. Além disso, nós tivemos outra jogada totalmente absurda, interferência do VAR, em que o Abel Ferreira, após uma jogada que ele não concorda, ele vai lá e coloca a mão lá na sacola e o juiz interpreta como se fosse um gesto obsceno, extremamente ridículo, porque, na minha opinião, não cabe ao juiz nem ao VAR ficar monitorando as reações que o treinador tem com o seu banco, né? Ele não estava sequer se dirigindo ao juiz, tanto que no momento que ele faz o gesto, ele vira de costa e olha em direção ao banco do Palmeiras. Então, se você for começar a analisar qualquer coisa que acontece no banco de todas as equipes, então praticamente não vai poder haver diálogo entre os treinadores e a sua comissão técnica, porque todo mundo que entende um pouco de futebol sabe que numa comissão técnica, muitas das vezes você fala palavrão, você não age de forma educada, você muitas das vezes fala coisas obscenas, fala palavrões. Então, isso não. Vamos supor, se ele tivesse feito o mesmo gesto, só que em direção ao juiz, a gente poderia até debater se a expulsão seria justa. Porém, ele fez o gesto em direção ao banco. A todo momento, inclusive, você pode ver que ele vira de costa, ele sequer está olhando para o árbitro sequer percebe o gesto, tanto que ele tem que ser alertado pelo VAR, porque o VAR no Brasil costuma ser extremamente participativo, né? Desnecessariamente participativo, eu diria. Qualquer coisa ele tem que se meter, qualquer coisa tem que se envolver, até de um desabafo do treinador eles têm que falar, tem que dar sua opinião, tem que chamar. Para mim, uma expulsão totalmente injusta e que deixou o Palmeiras desfalcado do seu treinador, que é um treinador em que é muito respeitado pela equipe, todo mundo olha para ele para saber o que tem que fazer, então, querendo ou não, prejudicou o Palmeiras, né? Uma coisa também que eu não entendi foi por que o Palmeiras manteve o Murilo, o Gustavo Gomes e o Vitor Reis, apesar de estar precisando ganhar o jogo. Se eu fosse o Abel, eu colocaria no lugar ou do Vitor Reis ou do Murilo, eu colocaria o Dudu. Eu não entendo por que essa opção. Tá, pelo menos aqui eu vou analisar taticamente, né? Porque em relação aos bastidores, em relação à relação que o Abel tem com o Dudu, ou que o Dudu tem com o Abel, isso aí não cabe a mim estar falando, até porque eu não tenho informação nenhuma a esse respeito. O que eu sei é através da imprensa, então eu vou me ater a falar tecnicamente, porque para mim o Dudu sequer seria reserva do Lázaro. Ainda mais numa situação como essa, onde o Palmeiras estava precisando correr atrás do resultado, para mim estava muito óbvio que tinha que tirar um zagueiro e colocar um atacante. Podia até no seu Dudu, coloca algum outro jogador, mas na minha opinião, o Dudu deveria ter ser o jogador a ser escolhido, porque ele pode, num drible, numa jogada individual, ele pode fazer toda a diferença. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. O Palmeiras venceu por 1-0, mas não levou. O Palmeiras foi eliminado. E vou dizer o que é meio óbvio também de dizer, mas a eliminação do Palmeiras aconteceu semana passada, né? Não foi hoje. O Palmeiras jogou bem hoje, foi satisfatório o desempenho, tanto que ao final do jogo a torcida palmeirense aplaudiu o Palmeiras, e na minha opinião aplaudiu de forma justa, porque jogou bem, e é o que eu sempre falo, eu já, não sei se eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas eu penso da seguinte maneira, ganhar ou perder é do jogo,
faz parte. A partir do momento que você entra numa competição, você está sujeito a que coisas assim aconteçam. O que nós, como torcedores, não admitimos é a questão de você entrar de forma covarde, entrar com medo, como foi o que aconteceu no primeiro jogo. E hoje está mais do que provado que o Palmeiras tem condição de jogar de igual para igual com o Flamengo e teria condição de fazer isso no Maracanã também. Então não deu para entender a estratégia covarde que foi adotada no Maracanã e que fez nós sermos eliminados. Agora ainda nos resta a Libertadores, né? Que para mim, se eu pudesse escolher uma competição para que nós fôssemos campeões, seria a Libertadores. E tem o Campeonato Brasileiro, onde nós estamos 6 pontos atrás do Botafogo. Mas o Botafogo, como todo mundo sabe, é um time extremamente instável. Hoje foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Então ver aí os próximos passos aí e que o Palmeiras jamais repita o futebol covarde que foi jogado na quarta-feira passada, porque hoje nós provamos que nós temos como jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil e até da América do Sul. Agora, fala para mim nos comentários aí o que você achou, se você, especialmente eu quero saber a sua opinião sobre o VAR, né, que anulou o gol do Flaco Lopes. É uma opinião que eu quero saber bastante, porque eu vi, revi e não consegui enxergar esse impedimento. Eu quero saber um pouquinho do que você achou. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.